Final de jogo aqui no estádio Otávio Limeira Alves, em Santa Cruz do Capibaribe. E a equipe do Santa Cruz Recife veio até a capital das confecções e venceu a máquina de costura pelo placar de 4-1. Flávio Araújo, treinador da equipe do Santa Cruz, fala nessa importante vitória na tarde deste sábado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mesmo com o campo encharcado, chuva aqui na capital das confecções. Dificultou um pouco não, né, Flávio? Até porque a equipe acabou superando com o placar elástico frente à equipe do Ipiranga. Primeiro a gente vinha enfrentando o líder da competição, né, do nosso grupo. Sabíamos aí que eles vinham de 2 vitórias, vinham embalados. A gente desconhecia aqui o campo, eu particularmente não conhecia. Alguns atletas mostraram algumas imagens durante a semana. E a gente veio na intenção de tentar somar os 3 pontos para poder estar juntos ali na liderança. E a gente conseguiu. Eu fico muito contente porque a gente começa a ver dentro do plantel, um plantel que foi muito remodelado, a nossa cara, né, a nossa essência de jogo. E mesmo saindo atrás, eles não baixaram os braços, encararam de igual para igual a equipe local. E o resultado, acho que é um justo resultado pelo que foi desempenhado dentro do campo, pela atitude dos jogadores e pelo jogo que foi desempenhado. Então, parabenizar a todos pela vitória e nos preparar porque vem muita coisa boa pela frente aí. Um segundo tempo diferente do início da primeira etapa. O time sentiu um pouco na primeira etapa por não conhecer realmente o habitat onde estava se jogando? É exatamente isso. O campo muito pesado, né? A gente pensou que a possibilidade de andar nos corredores laterais do campo seria a melhor opção. É algo que a gente não está dentro da essência do nosso jogo, né? A gente tem um jogo muito interior, produzido muito de maneira por dentro do campo. Então a gente pensou que os corredores laterais estavam em melhores situações para que a gente pudesse jogar. E aí deu essa pequena modificada, mas que logo os atletas se adaptaram a essa forma e foram entrando no campo, foram entrando no jogo pouco a pouco. Sofremos aí o primeiro gol que, graças a Deus, não abateu, que logo em seguida a gente foi em busca do empate. E nada, pensar que a vitória foi muito importante, o placar poderia inclusive ter sido um pouco mais diante dos contra-ataques, já que o jogo se resolveu a nosso favor e a gente começou a possibilidade de contra-atacar muito mais. Conseguimos chegar, mas infelizmente o último toque aí para dentro do gol não foi possível e a gente mesmo assim sai satisfeito pelo resultado de hoje. Jogo é jogo, treino é treino. O que chamou a atenção na nossa transmissão, Carlos, David, o Everton. O Everton é titular hoje da equipe principal da equipe do Santa Cruz, professor? Do profissional? Não, ele chegou recentemente ao clube, uma indicação do próprio Carlos, um potencial tremendo. Uma vez que ele chegou, a gente já andou rapidamente com a documentação para tê-lo habilitado para jogar o mais rápido possível e foi uma descoberta grandiosíssima. Para mim, uma satisfação ter um atleta desse nível. Eu acredito que logo é um jogador promissor que logo estará nas filas do profissional, sim. Boa sorte para as próximas partidas da equipe do Santa Cruz. Nós é que agradecemos a vocês todos aqui pela acolhida, uma partida tranquila, sem interferência externa nenhuma e o jogo foi resolvido dentro de campo. Após conversar com o treinador da equipe do Santa Cruz, nesse momento a gente conversa agora com o Steven Almeida, treinador da máquina de costura. Jogo totalmente diferente das outras 2 partidas, tanto da estreia contra a equipe do Pesqueira, no segundo jogo contra a equipe do Ibis. Início de jogo bom realmente aqui no Limeirão, hoje contra a equipe do Santa Cruz, mas o time acabou desandando durante a partida, Steven. Jogo difícil, né? A gente sabia que o jogo ia ser difícil, a gente sabe que a equipe deles é muito qualificada, a gente sabe também da capacidade da comissão técnica. E aí a gente equiparou, né? A gente sobressaiu até um pouquinho no primeiro tempo. Durante os 20 primeiros minutos a gente estava um pouquinho mais à frente, a gente sentiu isso dentro de campo. Mas depois que a gente fez o gol, a pressão deles, e aí um pênalti, que eu não gosto de falar de arbitragem, não vou falar. Mas depois do pênalti a gente sofre outro gol também. E aí a gente tem um apagão durante o primeiro tempo, né? Esse apagão durante o primeiro tempo deu confiança pro time dele. E aí você com 2-1 no placar, você também começa a se sentir mais confortável no jogo. Já a minha equipe, depois desse apagão, a gente volta pro segundo tempo, a gente tenta equiparar novamente, só que toma outro gol de bobeira. E aí foram, digamos assim, gols que a gente não costuma tomar. E também o que me deixou mais preocupado hoje foi a questão da gente não jogar o jogo da gente, né? A gente fugiu alguns momentos da nossa característica, dos nossos conceitos, onde a gente estava na parte, digamos assim, adversa da partida. E aí são nesses momentos que a gente não pode fugir do nosso conceito. Se a gente trabalha algo durante a semana, a gente não vai inventar
durante o jogo algo diferente. E aí foi o que me deixou mais preocupado. Mas já conversei com os meninos, a gente tem uma nova semana pela frente, e aí o jogo do Santa já era. Agora a gente já começa a pensar no Santa Fé. Ô Steven, deu para tirar algo do Santa Cruz, apenas que o Santa tem entrado em campo uma vez contra a equipe do Ibis no placar, quando venceu pelo placar de 1-0. Foi a única partida da equipe do Santa Cruz antes dessa aqui contra a equipe do Ipiranga. Algo tirado daquele jogo, como tomou conhecimento realmente, como viria o Santa Cruz, que era forte realmente para enfrentar a máquina aqui. Sim, a gente tomou conhecimento, eu tenho alguns amigos que moram e trabalham lá em Recife, né, com futebol, e aí eles puderam observar, né, o jogo do Ibis, foram para lá, eu tenho um analista de desempenho que é amigo meu, e aí ele podia acompanhar lá. E aí acabou passando essas informações pra gente. A gente sabia que o 10 dele flutuava tanto numa ala quanto na outra. E aí essa flutuação gerava uma superioridade numérica, né? Foi onde a gente sofreu, tanto com o 9 deles também, que a gente sabia que era um cara que fazia parede. E aí a gente treinou tudo isso. Mas infelizmente dentro do jogo, as ações, as circunstâncias do jogo também, o clima do jogo muda totalmente na nossa cabeça. E aí são ações feitas e aí hoje eles saíram melhor. O resultado hoje sai positivo aqui para a equipe do Ipiranga é totalmente diferente do que você ter um placar elástico e ter que jogar 4 partidas agora fora de casa. Infelizmente digamos assim, a tabela, né, foi modificada devido às chuvas, né, lá em Recife. E aí agora a gente encarar, né? Não vou dizer que vai ser fácil, porque a gente sabe que não vai ser. Jogar fora de casa já se torna difícil. Mas agora a gente vai encarar mais concentrado, com mais responsabilidade. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem. Afinal, a gente vem de 2 vitórias. E aí quando você mostra a sua cara e começa a ganhar, cria-se, digamos assim, uma responsabilidade maior. E a gente sabia que essa responsabilidade a gente tinha que botar a nossa cara hoje para dentro do jogo. E infelizmente a gente não conseguiu se sobressair ao Santa. As palavras foram usadas aqui no meio de semana por Leandro Gomes. Ele hoje tem dado palestra para a garotada. É continuar com essa pegada, né? Vitória, vencedor, enfim, para que as vitórias futuras possam vir. Correto, Beto. A gente tem sempre que ter esse pensamento, né? Vencedor. A gente procura trabalhar isso com os meninos. Falo meninos, mas já são homens, né? Já são pessoas que já têm 18, 20 anos. Tem alguns meninos de 16. Mas a gente já trabalha essa mentalidade vencedora para mostrar também que o nosso time, mesmo estando no A2, né, do Pernambucano, a gente tem uma camisa que é forte. A gente já foi o principal time do interior e a gente vai resgatar isso com o decorrer do ano. Jogo já marcado para a próxima quarta-feira contra a equipe do Santa Fé. Correto. A gente joga 2 vezes essa semana, né, contra a equipe do Santa Fé e no final de semana, se eu não estiver enganado, modificou a tabela novamente. E aí a gente joga contra o Santa Fé primeiro. A minha cabeça já está no Santa Fé, que eu esqueci até o segundo jogo, mas a gente primeiro é o Santa Fé na quarta. Boa sorte para esse jogo da próxima quarta-feira. Eu te agradeço, Beto, e agradeço pelo trabalho, tá? Tá aí o treinador Steven falando sobre o resultado da equipe do Ipiranga, perdendo hoje pelo placar de 4-1 para a equipe do Santa Cruz. O Ipiranga que volta a campo. Na próxima quarta-feira, enfrenta a equipe do Santa Fé. Talvez esse jogo seja realizado no estádio lá em Garaçu, na região metropolitana do Recife. Jogo marcado para Ipiranga dentro de casa, agora só contra a equipe do Ipojuca. Já no mês de agosto, só no próximo mês, aí o Ipiranga voltando a ter os seus domínios com a bola rolando. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seus comentários, você receberá as notificações aqui dos nossos canais TV Bodega Nordestina e o canal também Os Pratas da Casa. Final de jogo, Ipiranga 1, Santa Cruz 4, pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, categoria Sub-20.